exclusivo, só para você que acompanha o Balanço Geral. A partir de agora você confere aqui no nosso programa uma reportagem que revela toda a trama por trás da morte daquele fiscal de postos e combustíveis, o Fabrício Machado da Silva. Ele foi morto há exatamente 2 anos e ainda hoje o processo corre na justiça. O acusado de mandar matar Fabrício, segundo as investigações, ele fez uma rede de contatos e planejou todo o esquema para tirar a vida do fiscal. Veja como tudo aconteceu. Espionagem. Vazamento de informações oficiais. Você vai conhecer agora como foi construída a trama para assassinar o fiscal de posto Fabrício Machado. A RIC TV teve acesso às confissões de presos, depoimentos de testemunhas do processo e vai mostrar agora quem são os envolvidos nesse planejamento criminoso. 23 de março de 2017. Fabrício chega em casa de carro no Capão da Embuia depois do futebolzinho com os amigos. Do nada, um carro chega por trás e força a batida. Fabrício desce e tiros são disparados contra ele ali mesmo. O atirador dá ré no carro e foge dali. O mesmo carro foi encontrado incendiado no Cachimba. 2 dias depois, o tiro certeiro contra comerciantes desonestos. 9 postos de combustíveis de Curitiba e região metropolitana foram fechados. 6 comerciantes e funcionários presos. Estava na rua a Operação Pane Seca, que desbaratou esse esquema nas bombas. O cliente pagava pelo litro cheio e recebia menos do que isso. Fabrício descobriu o esquema e o denunciou para as autoridades. Ele pagou com a vida por isso. Naquela noite, os atiradores sabiam tudo sobre ele. Onde estava, para onde ia, o carro que usava. No mesmo dia, mais cedo, o carro usado pelos bandidos fez uma varredura na vizinhança. O carro estava acompanhado de uma moto. Passaram em frente à casa de Fabrício, um serviço de espionagem profissional que contou com a ajuda deste homem, Lucas Venceslau, um policial militar com acesso a informações que mais ninguém tem e que agora se tornou um informante do Ministério Público. Muitas vezes, amigos me perguntam, tem fulano, vizinho meu, o cara ali tá, movimentação estranha na casa e tal. Muitas vezes eu até checo para conferir se o cara é bandido ou não. Tá, mas o senhor daí... Isso é inerente da profissão, porque todo mundo, ele é o policial, ele é o cara que resolve. De dentro de um batalhão da Polícia Militar vieram informações sobre Fabrício. Mas quem acionou este PM? O que queriam saber? O soldado Lucas contou tudo. Quem me pediu que consultasse, né, foi o Ari. E o Ari pediu para fazer o quê? Isso, na verdade ele me apresentou, né, ele me apresentou já vários dados da pessoa, né, endereço, placa de carro, nome completo. Ari é este outro informante, um ex-policial militar que agora trabalha como detetive particular. Mas qual o interesse dele em saber quem era o fiscal Fabrício? O detetive até tentou se esquivar dessas e outras perguntas. Eu sou obrigado a falar isso? Foi obrigado sim, por determinação da juíza do caso. E ele abriu a caixa de ferramentas. Não era interesse pessoal saber de Fabrício, não. Era trabalho. Foi contratado para isso. Quem contratou? O Nildo me contratou para mim descobrir quem era Fabrício. Entendeu? E se o Fabrício tinha trabalhava para o Ministério Público. Isso que ele queria saber. A trama agora envolve um terceiro nome. O homem que procura saber o que fazia o fiscal Fabrício. Onildo Chaves de Córdova II, um ex-vereador de Mandirituba e agora dono de postos de combustíveis na região de Curitiba. Ele chegou a ser preso 2 vezes acusado de ser o mandante do crime contra Fabrício. Mas como a polícia chegou até ele? Qual a motivação desse crime? Você vai ficar sabendo disso ainda hoje, aqui no Balanço Geral. Um PM a serviço de um detetive particular. Quem me pediu que consultasse, né, foi o Ari. E o Ari pediu para fazer o quê? Isso, na verdade ele me apresentou, né, ele me apresentou já
vários dados da pessoa, né? Endereço, Fabrício. isso, endereço, placa de carro, nome completo. Um detetive a serviço de um acusado de ser mandante de crime. O Nildo me contratou para mim descobrir quem era Fabrício, entendeu? E se o Fabrício tinha trabalhava para o Ministério Público. Isso que ele queria saber. A suspeita é que Fabrício Machado pagou com a vida por denunciar um esquemão. Donos de postos fraudavam na bomba a quantia de combustível entregue para o cliente. O trabalho dele ajudou a fechar 9 postos. E um desses comerciantes é apontado como sendo o mandante do assassinato do fiscal, Onildo Chaves de Córdova II, que contratou o detetive e que também acionou este homem, Jefferson Rocha da Silva. Conversando assim, até que ele chegou no assunto. Como é que era o assunto? Ele falou que tinha um cara seguindo ele e os caminhões dele. E ele aí? precisava fazer esse cara e perguntou se eu não tinha interesse. Eu falei que não. Fazer o quê? Fazer o cara, matá-lo. Interessante essa expressão. Quantas vezes o senhor já ouviu ela? Como assim expressão? Não entendi mesmo. Ué, o senhor não falou fazer o cara? É, ele falou fazer. Ele falou Ele isso? falou. E o senhor já tinha ouvido isso quantas vezes antes? Deu. Dele, você fala? Não, na vida, na sua vida. Eu escuto. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 34. O senhor escuta isso desde quando? Ah, eu não escuto. Não, eu. Jefferson era dono de caminhões e contratava pessoas para descarregar mercadorias. Um desses prestadores de serviço era um rapaz conhecido por Patrick. E o Patrick é o quê do senhor? Era amigo, né? Era amigo. Era. E qual que era a profissão do Patrick? Ele ia descarregar o caminhão com nós também. Comigo e com meu pai. Tá. Então o senhor conhecia bem o Patrick? Conhecia sim, mas conheci quase ao mesmo tempo que conheci o Nildo. A rede de envolvidos começa a se fechar. Patrick Leandro, o Diabo Loiro, é o homem preso ainda hoje por ser o executor de Fabrício. Segundo a polícia, foi ele quem bateu no carro do fiscal, desceu e atirou. A imagem não mostra, mas um outro carro dava cobertura. Dentro dele estava Matheus Guedes, que também está preso. A investigação mostra que eram os dois que estudavam a cena do crime antes do Fabrício ser morto. Um estava de carro, o outro na moto. Na justiça, ambos se negaram a falar do crime quando confrontados com as evidências contra eles. Alguém emprestou uma moto pro senhor? Vou ficar em silêncio. Quando o Patrick foi preso, o senhor ligou pra ele? Vou ficar em silêncio. O senhor conhece o Patrick? Vou ficar em silêncio. Foi o senhor que matou o Fabrício? Não. O Negueba te ajudou? Prefiro me permanecer em silêncio. O Sandeiro, quem que roubou? Onde o senhor estava quando foi preso? Fica em silêncio? Em silêncio. Mas quem os contratou? Por quê? O dono de posto, Onildo, estava atrás de Fabrício. Contratou um detetive para saber tudo sobre o fiscal. Acionou o colega Jefferson, que apresentou o Diabo Loiro, o atirador, e com todas as evidências contra ele, negou. O senhor conhece Patrick Leandro? Não conheço. Fiquei conhecendo nos autos, segundo o meu delegado Ou passou. conhecia Jefferson Rocha da Silva, vulgo Gadeia? Não conheço. E o fiscal Fabrício, conhecia ou não? Você não conhecia, então, o Fabrício Machado? Nunca tinha sido fiscalizado por ele? Nunca fui fiscalizado por ele em 11 anos, não conhecia o trabalho dele, sabia de ouvir falar, mas nunca tive oportunidade nem de conversar com ele. E o detetive que confessou ter sido contratado por Onildo? O senhor contratou o serviço? Não contratei. E o senhor sabe me dizer por que uma pessoa vem aqui acompanhada de advogado, inclusive alegando sigilo profissional, né, dizendo que é investigador particular, que está amparado por uma legislação que sequer era da época do fato, e com uma empresa, e se diz empresa de serviços particulares de investigação, contratado verbalmente pelo senhor, sentaria aqui e diria isso? Porque no meu ponto de vista? Não, eu quero saber por quê, não é ponto de vista, não. Eu quero Peraí, no fato eu não sei. A partir do momento que eu não conheço a pessoa, eu não sei. Agora, no quero meu dizer, ponto de o senhor vista, sabe 27 consultas que ele fez no nome de Fabrício, com certeza alguma coisa ele deve ter de envolvimento com esse crime. Então é muito fácil ele chegar e daí jogar onde a corda é mais fraca e apontar para mim. Nesta quarta-feira, a Justiça decide se Onildo será levado a júri popular ou não. É uma resposta a um pedido de uma decisão tomada em primeira instância.
e que é esperado principalmente pelo advogado contratado pela família do fiscal. Tentam as defesas, né, que esses 4 acusados sejam impronunciados. Eles foram pronunciados, ou seja, remetidos a júri popular. Eles tentam que sejam impronunciados de forma alternativa, que se retire alguma das qualificadoras que foram impostas a eles. Esperamos, sim, que sejam remetidos todos eles, todos os 4, ao Tribunal do Júri. Entendendo o Tribunal de Justiça, né, pela confirmação, pela ratificação da pronúncia, eles serão mandados a júri popular. O que pode acontecer o Tribunal de Justiça é entender pela impronúncia, né? E no caso, na impronúncia, eles não são remetidos e o processo, vamos dizer assim, nesse momento encerra. Mas eles entendendo pela imputação a eles serão, de qualquer forma, julgados perante o Conselho de Sentença.